Bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não esqueça de se inscrever no canal, ok, gente? Deixe seu like e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, eu vou falar do modo 34, né? Raiz quadrada de um número inteiro, ok? Deixa eu pegar aqui o apontador laser. Tá. Nas operações que mostramos neste capítulo, temos sempre uma operação inversa da outra, né? De outra, como ocorre na subtração em relação à adição e na divisão em relação à multiplicação. Com potenciação não é diferente, sendo a radiciação a sua operação inversa. Neste capítulo, daremos um caso particular da radiciação à raiz quadrada, que é a operação inversa do quadrado de um número, né? Potência de expoente 2. Um exemplo simples de aplicação dessa operação pode ser observado na situação a seguir. Um determinado teatro tem as cadeiras dispostas formando uma região quadrada, de tal forma que o número de cadeiras por fileira é igual ao número de fileiras, né? Se forem no total 144 cadeiras, quantas são as fileiras, correto? Então nós temos aí, ó, para entender a pergunta anterior, devemos pensar em um número que, multiplicado por si mesmo, resulta em 144. Chamando esse número desconhecido de x, temos que a seguinte igualdade: x vezes x é igual a 144, ou seja, eu tenho que multiplicar dois números iguais, no qual, quando eu multiplicar eles, tem que dar 144, ok? No entanto, podemos escrever essa sentença utilizando a potenciação. Raiz quadrada, porque x vezes x é x quadrado, certo? Então, x quadrado é igual a 144. Com isso, chegamos à pergunta, né? Que número elevado ao quadrado resulta em 144? Essas outras palavras, devemos determinar qual é a raiz quadrada de um número 144. Matematicamente, escrevemos da seguinte forma, né? Raiz quadrada de 144, lê-se raiz quadrada de 144. Por tentativa, chegamos ao número 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144, ou seja, 144 é igual a 12 ao quadrado. Assim, são 12 fileiras no total, com 12 cadeiras em cada fileira, ok? Aí nós temos, né, x fileiras, né, na horizontal e na vertical também x fileira, né? Como ele é um quadrado, né, a área de as cadeiras, eu vou multiplicar base vezes altura, né? Então, x vezes x dá x quadrado, certo? Dá x quadrado. Como no total, x vezes x, né, fica x quadrado. Como no total eram 144 cadeiras que tem disposta aqui dentro, então você vai tirar a raiz quadrada. Esse 2 vai virar um radical, né? Vai virar um radical. Então x é igual a raiz quadrada de 144. E raiz quadrada de 144 é igual a 12, né? Certo? Lembra da tabuada de multiplicação? Né? Tabuada do 12, ok? Na escrita da raiz quadrada temos, né? Esse símbolo aqui, ó, de vermelho, é chamado de radical. O 144 é chamado de radicando. E o 12, que é resultado, é chamado de raiz. Para povos antigos, a origem de certos números naturais estava em outro número natural. Nesse sentido, entendiam que a origem da raiz do número 4 é um número 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. A origem raiz do número 9 é o número 3, pois 3 vezes 3 é 9. A origem do número 16 é o número 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. E assim por diante. No entanto, perceba que cada origem da raiz está elevada ao quadrado. Daí o termo raiz quadrada. O símbolo radical, né, seria, para alguns estudiosos, a letra R da palavra rax, raiz em latim, né? Estilizada, ok? Passei, né? Muitos números não têm uma raiz quadrada exata. Por exemplo, o número 8 não tem raiz quadrada exata, pois não há número natural que elevado ao quadrado resulte em 8. Sobre esse tipo de raiz, falaremos em relação oportuna, né? Certo? Em relação oportuna.
Veja alguns exemplos de raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 0 é igual a 0, pois 0 ao quadrado é igual a 0. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 121 é 11, pois 11 ao quadrado é 121. Então, veja só que para me achar a raiz quadrada de um número, ele tem que ser multiplicado por ele mesmo, ok? Aplicando esse conceito no conjunto dos números inteiros, vamos pensar em um número inteiro que, elevado ao quadrado, resulta em 36. Se pensarmos bem, encontraremos não apenas um, mas dois números que são solução para essa questão anterior, né? Mais 6 e menos 6. Veja, mais 6 ao quadrado é 36 e menos 6 ao quadrado também é 36. No entanto, o resultado de uma operação matemática como a radiciação deve ser único. Assim, por definição, temos que apenas 6 é raiz quadrada de 36, ou seja, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Podemos observar também que, seja qual for a base de uma potência de expoente 2, base não nula, a potência será sempre positiva. Logo, não temos radicando negativo. Como exemplo, temos que raiz quadrada de menos 4 não pertence a z, né? Lê-se, raiz quadrada de menos 4 não pertence aos números inteiros z, certo? De maneira geral, dizemos que a raiz quadrada exata de um número, quando existe, é um número inteiro, não negativo, que elevado ao quadrado resulta ao número inicial radicando. Aí chegamos no módulo 34, né? Raiz quadrada de um número inteiro, né? Exercício de aplicação. Então, copie o exercício de aplicação no livro de vocês, gente, tá? A resolução, tá? Que foi feita pelo professor. Acabado de assistir o vídeo aula, faça o exercício proposto, tá? Em seguida, tire foto, tá? Tanto de aplicação quanto proposto e anexa lá na sala de matemática, ok? Vamos lá para a questão número 1. Um homem está assentando azulejos quadrados em uma parede. A ideia é que ele cubra uma região quadrada da parede, cimentando o restante da superfície. Calcule quantos azulejos haverá na lateral dessa região, caso ele utilize um total de 100 azulejos. Lateral apenas numa parte, né, gente? Vamos supor aqui, ó, isso aqui seja um quadrado, né? Quadrado perfeito. E quer saber quantos azulejos pega nessa parte aqui, certo? Ou nessa aqui, porque tem o mesmo tamanho, tá? Então, quantos azulejos pega nessa lateral, qualquer uma das duas, já que é um quadrado, né? Se ele utilizar 100 azulejos. Então, o que acontece? Então, eu vou dizer que x ao quadrado é igual a 100, né? Certo? Ou x é igual a raiz quadrada de 100. Né? Lembram? Esse lado eu não sei, mede x, esse lado mede x. X vezes x, x ao quadrado é igual a 100 azulejos. Então, raiz quadrada de 100 igual a 10. Então, pega 10 azulejos na lateral desse quadrado, ok? B, se ele utilizar 484 azulejos, então x ao quadrado é igual a 484, ok? Então, x é igual a raiz quadrada de 484. Então, x igual a 22. Então, se ele utilizar 484 azulejos, vai pegar numa lateral, né? Já que é um quadrado, 22 azulejos, ok? 2. Uma potência de base dada por um número natural, o expoente 2, é chamado de quadrado perfeito, né? Em outras palavras, a raiz quadrada desse número é exata. Para explorar mais essa ideia, faça o que se pede em cada item. A. Calcule e escreva o quadrado de cada algarismo indo-árabe, né? Então, n são esses números de 0 a 9 e n está elevado ao quadrado. Então, 0 ao quadrado é 0, tá? N é 1, então vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, né? 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, né?
Esse aqui só falou de n, tá, gente? Que está em cima. N está ao quadrado, é por isso que eu estou levando ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 64. Deixa eu agitar aqui, eu ia botar um 80. 64. Tá? 64 aqui, né? E 9 ao quadrado, 81, ok? B. Após corrigir o índice anterior, você reconhecerá os primeiros quadrados perfeitos, sendo números que você escreveu. Quais são os possíveis algarismos da ordem das unidades de um quadrado perfeito? Ordem das unidades, tá, gente? Aqui, ó, unidade, ó, tá? Esses números aqui, ó. Ordem das unidades, ok? Certo? Incluindo das unidades, tá? Incluindo, tá? O zero, né? Certo? Então, são eles, né? São os algarismos 0, 1, 4, 5, 6 e 9, ok? Certo? C. Sem realizar o cálculo, determine qual deve ser o algarismo da ordem das unidades da potência obtida a partir de 287 elevado ao quadrado, né? Justifique essa resposta. Olha só. Ele quer saber qual vai ser o algarismo das unidades, né? Se eu calcular 287 ao quadrado. Tá? Como eu tenho aqui o 7, 287 e o 7 está elevado ao quadrado, então claro que vai ser o algarismo das unidades vai ser 9, porque 7 vezes 7 é 49, né? Então deve ser 9, pois 7 ao quadrado é igual a 49, isto é, termina em 9. Então aqui o 7, ó, quando eu levar ao quadrado vai terminar em 9. Então o algarismo das unidades será 9, ok? B. D. De acordo com as conclusões anteriores, escreva se raiz quadrada de 648 é um número inteiro. Sem calcular, justifique sua resposta, né? Olha só, ele termina em 8, né? E não existe nenhum número no qual a raiz quadrada termina em 8, quando eu multiplico por ele mesmo, né? Tem nenhum número quando eu multiplico por ele mesmo termina em 8, ok? Então fica o seguinte, né? Não é um número inteiro, pois 648 termina em 8. E o quadrado de nenhum número termina em 8, né? Como eu acabei de dizer, ok? O número que termina em 0, 1, 4, 5, 6 e 9 será sempre um quadrado perfeito? Dê um exemplo e justifique a sua resposta. Claro que não, né, gente? Um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o 26. Não, como o 26, que termina em 6, mas não é um quadrado perfeito, ok? 3. No texto teórico, há indicações de que a raiz quadrada de um número negativo com menos raiz quadrada de menos 16 não existe no conjunto dos números naturais. Entretanto, existe o oposto de uma raiz quadrada, como menos raiz quadrada de 16. De acordo com essa ideia, indique o valor de, né, letra A, menos raiz quadrada de 16. Então, o menos está fora, repete, raiz quadrada de 16, 4. Então, fica menos 4. B, menos raiz quadrada de 81, repete o menos que está fora, raiz quadrada de 81, 9. Então, fica menos 9. C, o menos está fora, então repete o menos, né? Raiz quadrada de 169, 13. Então fica menos 13. E D, menos raiz quadrada de 196, o menos está fora, repete o menos. Raiz quadrada de 196, 14. Então fica menos 14. Ok, gente? É a resposta número 3. Bom, gente, a aula de hoje é somente isso, e até o nosso próximo vídeo.